Pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Rede de Computadores. A gente está iniciando a nossa aula da 8ª semana, a parte 1 da nossa disciplina. O nosso conteúdo programático dessa semana são os conceitos básicos de segurança em rede de computadores e gestão em rede de computadores. A gente vai continuar nossos estudos sobre redes, falando um pouco de segurança. Vamos tratar agora de segurança em rede de computadores. Inicialmente, quando a gente for tratar de segurança, é importante que a gente saiba que na rede de computadores existe o administrador da rede de computadores, é ele o responsável tanto pela implementação, pela manutenção, especialmente pela segurança da rede. Ele é responsável pelas políticas de segurança que vocês vão ouvir e tratar delas na parte 2, na nossa videoaula parte 2. Então, aquelas políticas de segurança elas vão ser tratadas pelo administrador de rede. Então, para que o profissional tenha um bom desempenho como administrador de rede de computadores, é essencial que ele tenha uma graduação na área e que ele tenha conhecimento de Windows, de Linux, de protocolo TCP/IP, de comunicação de dados, interligação de rede, serviço de rede. Ele conheça os protocolos, os aplicativos que trabalham com a rede, especialmente o que é um proxy, o que é um firewall, o que é um DNS, um DHCP, um HTTP, um servidor para transferência de arquivo, um servidor de e-mail, os conceitos de redes básicos, conhecimentos de intranet, internet, extranet e rede wireless. Então, esses aqui são os conhecimentos básicos que o administrador de rede deve ter. Então, ele é o profissional responsável por atuar no desenvolvimento de soluções e administração dos servidores Windows e Linux. E aí a responsabilidade dele é manter a rede, se for uma rede Windows, se for uma rede Linux, responder pelo gerenciamento dos servidores Windows, se for o 2003, 2008, seja a versão do servidor Windows que esteja utilizando. Atuar com gerenciamento de servidores Linux, Nesse caso, o administrador ele pode ter tanto conhecimento de Windows como de Linux, ou os dois, e dependendo do tipo de rede que ele está mantendo, ele tem que ter o conhecimento daquele sistema operacional de rede, tá certo, pessoal? Ele tem programa de antivírus, especificações de procedimento, ele deve estar atento a prevenir invasões físicas e lógicas, atuar como administrador da LAN ou da WAN, configuração das ferramentas de monitoria, monitoria, nesse caso a gente está falando que o sistema da rede ele vai monitorar. Quando a gente falar das políticas de segurança, vocês vão ver a questão de monitoramento, Então, as pessoas que estão utilizando a rede, elas devem ser monitoradas para fazer só aquilo que é permitido, tá? Fazer a solução de problemas relacionados, desenvolvimento de soluções de conectividade e servidores. Tá ok? Então, está sob a responsabilidade do administrador de rede, projetos de conectividade com a WAN, com serviços centralizados e data center. O data center é o local onde vai ter armazenado os dados, tá, pessoal? A gente vai trabalhar muito com isso, mas é importante que a gente saiba esse conceito. Atuar com ação de servidores de banco de dados, atuar com infraestrutura de redes, configuração de switches e roteadores, atuar no atendimento a usuários e configuração da estrutura de rede, prestar atendimento a usuários remotos, impressora, Wi-Fi, scanner, tá ok? Então, além disso, ele ainda tem a responsabilidade de tratar dos problemas de servidores de e-mail, servidor de arquivo, aplicações e impressões, abrir e registrar incidentes, problema no sistema de rede de computadores, criar e manter o ambiente atualizado, inventário organizado e fazer monitoramento. Além dele se preocupar com a parte da estrutura física da rede, ele também tem que se preocupar com as pessoas que trabalham na rede, com a estrutura do ambiente de trabalho, se tem refrigeração, se as pessoas fecham os arquivos, dão logoff, desligam o computador antes de sair da rede, se as pessoas não deixam papéis importantes que foram impressos em suas mesas. Então, tudo isso é uma política de segurança que o administrador de redes tem que implementar dentro da sua empresa que trabalha em rede de computadores, tá ok? Então, aqui a gente vai ver muitos tipos de ataque à rede de computadores. Vamos ver conceitualmente eles, O que é um vírus, o que é um worm, o que é um spyware, o que é um mouse log, o que é um vírus de macro, o que é um buffer overflow, o que é um hotkeys, o que é um backdoors, o que é um password crackers, denial of service, DOS, keyloggers, mailbomb, spam, phishing, sniffing, footprint, exploits, hijacks, spoofs e prickings. Nesse aqui são os tipos de ataque que pode acontecer em uma rede de computadores e que a pessoa que trabalha com redes, o administrador, ele tem que estar preparado para esse tipo de ataque. Existem vários, pessoal. Existe também o Smurf, Scam, Boots, Hoax, teclado virtual falso, DNS Points, BH-Off, clonagem de URLs, scanning de memória, Skill Injection e engenharia social. Vamos ver o conceito de cada um deles. Então, o que é um vírus? São pequenos programas criados para causar algum tipo de danos ao computador.
né? Então, tudo isso são programas que foram criados, né? O Worms, ele é um programa autorreplicado, semelhante a um vírus que se propaga por um e-mail, pela rede de computadores e até mesmo por outras plataformas. O spyware consiste no software para o computador que recolhe informação sobre o usuário de computador e transmite então essa informação à entidade externa, sem o conhecimento ou consentimento informado ao usuário. O Mauser Logger é um software que captura os movimentos do mouse, cliques de mouse, com o objetivo de contornar os teclados virtuais dos bancos. Um vírus de macro são vírus que vinculam seus macros, rotinas semelhantes a scripts, programa dentro de alguns aplicativos como Word, Excel, pacote do Microsoft Office, a modelos de documentos, quando o aplicativo carrega o arquivo e executa primeiras instruções maliciosas. Buffer overflow são técnicas de armazenar mais dados do que a memória suporta, causando erro no sistema e possibilitando a entrada de invasores. Rootkits são um conjunto de programas que oferecem ao invasor permanente escondido enquanto realiza uma invasão. Bunker doors, técnicas de invasão usada para deixar uma porta aberta depois de uma invasão para que ele possa voltar facilmente, simplesmente sistemas invadidos por novas realizações, né? Password crack são programas utilizados para descobrir senhas dos usuários. Então, todos isso, pessoal, todas essas são técnicas utilizadas, softwares utilizados, conjunto de programas utilizados pelos invasores para tentar entrar, barrar essa rede. Isso aqui é tanto numa rede de computadores como em computadores pessoais, pessoal. Eles podem também estar usando a internet, porque a internet não deixa de ser uma rede de computadores, a gente já sabe disso, para também estar tentando acessar o seu computador. Denial of Service, né, consiste em derrubar conexões do serviço de acesso de dados enviando simultaneamente a uma determinada máquina ou rede. A principal função desse ataque é impedir que os usuários façam acesso a um determinado serviço. Os keyloggers, né, são softwares que capturam os dados digitados no teclado do computador, como senha e número de cartões de crédito, sem que o usuário tenha ciência de que isso está acontecendo. A Mail Bomb é uma técnica de inundar um computador com mensagens eletrônicas, né? É ele mandar 50 mil e-mails para uma pessoa só, de uma vez só, né? Spam é envio de mensagens não solicitadas. Quando você recebe e-mails de pessoas que você não sabe quem é. A maioria das vezes ela está mandando você baixar uma figura, ou acessar um arquivo, ou acessar um site onde você está clicando naquela imagem, ou acessando aquele site, está instalando um aplicativo no seu computador de invasão, não é isso? E aí o ideal é que você, quando você receba um e-mail de pessoas que você não conhece na sua caixa de mensagem, você exclua logo, não chega nem a abrir. Então, envio de mensagem não solicitada em grande número de destinatários desconhecidos. O spam não é legitimamente um ataque, mas o problema é que muitas vezes vem com links maliciosos ou com arquivos .exe que instalam vírus na sua máquina, viu? Phishing é originado do inglês phishing, pescar, é uma forma de fraude eletrônica caracterizada por tentativa de adquirir informações sigilosas, tais como senhas e número de cartão de crédito, ao se fazer passar com a empresa enviando uma comunicação oficial por e-mail. Prickers é o uso indevido de linhas telefônicas fixas ou celulares, né, com o intuito de fazer uma invasão também no seu computador. Sniffing é a técnica de capturar as informações de uma determinada máquina ou um tráfego de rede sem autorização para coletar dados, senhas, nome e comportamento do usuário. Nesse caso, o sniffing é um aplicativo, que é um software que ele é desenvolvido pelas pessoas que querem atacar as redes de computadores. Ele fica pegando as informações que são transmitidas e guardando aquelas informações, tipo a pessoa envia os dados do cartão, envia dados sigilosos da empresa, ele está armazenando todas aquelas informações na rede, tudo que passa ele pega. Footprint não é uma técnica de invasão propriamente dita, mas sim uma forma de obter informações sobre a rede. A informação obtida pode ser usada como base para uma possível invasão. Os exploits são pequenos programas que exploram vulnerabilidades conhecidas dos softwares. Hijackers são programas ou scripts que alteram a página inicial do browser, impede o usuário de mudá-la, exibe propagandas em pop-ups ou janelas novas, instala a barra de ferramentas do navegador. Spoofing é uma técnica que consiste em mascarar pacotes IP com endereços falsificados. Esses números não são rateáveis e fica impossível de rastrear. Nesse caso, se o invasor quer acessar uma rede, ele pode estar usando a técnica de spoofing, que aí ele vai alterar, né, ele vai modificar o seu número IP, porque a gente sabe que todo computador ele tem seu endereço IP para poder estar na internet, para poder estar na rede de computadores, tá ok? E aí, se ele consegue modificar usando uma técnica de spoofing o seu endereço IP, não tem como saber de onde partiu aquele ataque, tá ok? Outro exemplo de ataque é o smurfing,
que é um software que captura os dados digitados no teclado do computador, como senha, número de cartão de crédito, sem que o usuário tenha ciência do que está acontecendo. Quando a pessoa digita, né, você mesmo que instala, através de uma imagem, de um spam que chegou, você instala um programa desse Smurf, e aí tudo que você digita no teclado, a pessoa que fez isso, que quer invadir a sua rede, o seu computador, está recebendo os dados que você está digitando lá na casa dele, do seu cartão, do banco, tá? Isso é uma técnica Smurf. Scamming é uma técnica que visa roubar senhas e número de contas de clientes bancários, enviando um e-mail falso oferecendo serviço na página do banco. Então, quando você receber um e-mail dizendo, olha, vamos cadastrar de novo a sua conta nesse banco, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, ou seja, onde você tem uma conta, e abre uma tela do banco igual, observe que muitas vezes aquela tela ela é falsificada, ela não é a tecla original. E aí, quando você digita seus dados, na mesma hora, aquele site ele armazena os seus dados bancários, então já tem acesso a todos os seus dados no banco e pode fazer um roubo a qualquer hora. Boot, um programa capaz de se propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades existentes ou falha na configuração de software instalado em um computador. O boot não faz nada, é apenas uma porta de entrada para o invasor. Hoax é um boato em inglês. Na verdade, não pode ser considerado uma praga virtual, mas uma maneira de se propagar spams e mensagens falsas. Teclado virtual falso é um software malicioso que abre uma tela de teclado virtual clonado. Vimos já um exemplo desse ataque como lá o Keyloggers. E para finalizar, sendo, pessoal, que esses não são os únicos tipos de ataque, existem milhares, milhões de outras técnicas utilizadas pelas pessoas que estão querendo invadir o seu computador ou uma rede de computadores. Aqui são alguns básicos, né? A gente viu o conceito, a ideia é que vocês tentem pesquisar na internet cada um deles, veja o que foi que já fizeram de estrago, foi noticiado já na grande mídia, ataques de clonagem de URL, de engenharia social, de scamming, de sniff, de exploit, tá certo? Então não tem como a gente ficar aqui, passar toda a nossa aula falando só desse tipo de ataque, porque existe muita coisa a nível de ataque de rede. Então o importante aqui é que você entenda o conceito e se você tiver a curiosidade de estar pesquisando na internet e vendo como é que ele funciona propriamente dito, tá ok? O DNS Point é um envenenamento de DNS. O atacante compromete um servidor DNS que, quando recebeu uma solicitação de um URL, devolveu o endereço IP de um site clonado ou malicioso, desviando usuários sem que esse perceba. O Browser Wrap Objects, né, BHO, são DLLs que funcionam como plugins do Internet Explorer, podendo ver e alterar todos os dados que trafegam entre o computador e um servidor web. Clonagem de URL pode ser chamado de clonagem por páginas semelhantes, exemplo que eu falei, aquele do Banco do Brasil. Ó. O site oficial do Banco do Brasil, por exemplo, pode ser www.bb.com.br, e aí ele manda você acessar o www.bbbrasil.com.br ou www.bancodobrasil.com.br, tá certo? Então isso aqui é uma clonagem, então você acessa pensando que está acessando o Banco do Brasil, a página é igual, mas na hora é um site de um invasor que está pegando seus dados bancários, tá? Scamming é uma técnica que visa roubar senhas e números de conta de clientes bancários, enviando um e-mail falso oferecendo serviço na página do banco. SQL Injection trata da manipulação de uma instrução SQL, geralmente o atacante utiliza para roubar dados ou danificar a base de dados no servidor. Engenharia social não é propriamente um tipo de ataque à área de rede de computadores, mas um ataque ao ser humano. Nesse caso, a pessoa ela é levada ao erro, ou seja, alguém liga pedindo os dados dela, dizendo que é do banco e a pessoa acredita, ou então manda uma correspondência para casa da pessoa pedindo para ela atualizar os dados, a pessoa também acredita. Então tem que ter cuidado, porque além dele estar invadindo o computador, a rede, eles também estão se aproveitando das vulnerabilidades das pessoas, tá ok? As ferramentas de proteção em rede de computador, a gente vai falar do Honeypot, Honeynet e o VPN. O Honeypot é uma ferramenta de estrutura de segurança, onde sua principal informação é colher informações do atacante. É um sistema que possui falhas de segurança em redes ou reais, colocados de modo proposital, a fim de que seja invadido e que o fruto dessa invasão possa ser estudado. A rede de computadores que é montada com essa intenção é chamada de Honeynet. Nesse caso, o que eles fazem? Ele pega e coloca de propósito, né, um aplicativo naquela rede, de forma que o atacante, quando entrar, ele vai colher aquelas informações. Ele coloca um Honeynet, que é uma ferramenta de pesquisa, que consiste em uma rede projetada, especificamente para ser comprometida. A Honeynet é utilizada para observar o comportamento dos invasores, possibilitando a análise das ferramentas utilizadas, de suas motivações e das vulnerabilidades exploradas. O Honeynet é uma rede que abriga os honeypots. Os honeypots são servidores reais, né, ou virtuais, que estão ali para capturar informações dos invasores. Então aqui a gente tem uma rede,
tem os hotspots aqui, né? E aqui é o HoneyNet, que é a rede, tá aqui um cracker, né? Que é uma pessoa que vai estar querendo invadir essa rede, tá? Uma VPN é uma rede de comunicação privada, normalmente utilizada por uma empresa, um conjunto de empresas, instituições construídas em cima de uma rede de comunicação pública, né? Como por exemplo a internet. E aí a VPN é como se fosse um canal entre duas empresas que querem se comunicar e ela usa a internet, mas ela não se sente segura para transmitir informações sigilosas, por exemplo, informações de questão de segredo comercial, de produtos que estão sendo lançados, de patentes de produto. Então, o que é que ela faz? Ela cria uma VPN, que é um canal de comunicação, observe aqui pela figura, uma conexão VPN, onde os dados são protegidos, criptografados, ou seja, existe uma codificação em cima dele. Virtualmente se cria um túnel na internet, onde só possa passar dados referentes à matriz e à filial, tá? Então é praticamente impossível de quebrar isso aí. Não é impossível, mas é mais difícil do que você estar usando a internet para transmitir esses dados, tá ok? Então vocês entenderam? Então é esse canal de comunicação, tá? Existem softwares, pessoal, específicos, além, já vi os tipos de ataque, já vi alguns tipos de ameaça, então é importante que a gente saiba também que existem os softwares, que pode ser utilizado tanto a nível de rede, como pode ser usado também eu como usuário pessoal, que também sou uma pessoa que me sinto vulnerável à questão da internet, também posso estar instalando no meu computador, que são gerenciadores de senha, gerenciadores de backup, ferramenta de criptografia, ferramenta de descarte de dados, antivírus, firewall, tá ok? E outros. Aqui a gente tenta focar nos principais. O gerenciador de senha, são ferramentas que possibilitam ao usuário gerenciar de modo seguro a infinidade de senhas advindas da atual revolução digital. As senhas estão por todo lado, são senhas para login na rede, trabalho, senha de e-mail, senha de acesso a redes sociais, senha de banco, senha de cartão de crédito, né? Natural que o usuário não consiga lembrar. Então, o gerenciador de senha, ele armazena de modo seguro a lista da senha de serviço e a respectiva lista de nome de usuário. O usuário deve apenas lembrar uma senha mestre que permite acesso às criptografadas pelo gerenciador. Então, a pessoa tem que ter cuidado se você vai usar um gerenciador de senha, porque se caso a pessoa pegue seu gerenciador de senha e descubra, então ele descobriu todas as suas senhas, né? Então, um exemplo é um software simples, né, gratuito, que é o Password Safe. Você baixar ele no passwordsafe.source.forte.net. Tá? E você pode estar instalando, se você quiser usar, pode estar utilizando esse gerenciador de senha. Outro é o gerenciador de backup. São ferramentas que permitem automatizar a criação e atualização de cópias de segurança. O gerenciador de backup pode ser utilizado de forma preventiva ou corretiva. No modo preventivo, as ferramentas confeccionam as cópias seguras antes da ocorrência do dano. No modo corretivo, a informação pode ser perdida e a informação se encaixa de auxiliar no processo de recuperação, né? Essas funcionalidades mais importantes do gerenciador de backup é varrer os arquivos contra malware, armazenamento, compactação, envio de arquivos via rede, né? Agendamento, criação de perfil. Então, essa é a funcionalidade, evitar dados sejam perdidos preventiva ou corretivamente. Então, um exemplo de gerenciador de backup é o SimBackup, que é uma ferramenta gratuita, né? E você pode estar baixando nesse site, dosbringparks.com. Tá? Então, inclusive tem em português. Outra ferramenta é a criptografia. Então, o que é a criptografia, pessoal? Você embaralhar, você codificar alguma coisa, um arquivo, dados, senha, para que a pessoa seja mais difícil dela descobrir. Então, a técnica de transformação, né, que trata através da informação, pode ser protegida para pessoas não autorizadas. São ferramentas que permitem ao usuário trabalhar com criptografia de dados, garantindo as informações sejam mantidas confidenciais. Existe basicamente, né, alguns tipos de criptografia, mas a gente não vai tratar especificamente da criptografia aqui. Vamos ver uma ferramenta de criptografia. Vamos ver os 3 exemplos: criptografia de arquivo, criptografia de armazenamento e criptografia de transmissão de dados. A de arquivo é um conjunto de arquivos para envio de rede de dados. De armazenamento é criptografar dados do disco rígido, do pendrive, para ninguém conseguir acessar aquele pendrive que está criptografado. E transmissão de dados são os dados que vão ser transmitidos, eles vão ser criptografados antes. Uma ferramenta de criptografia é o TrueCrypt, né, que é uma ferramenta freeware. Também ele faz criptografia do pendrive, de partes do HD, de dados, de arquivo, de dados que vão ser transmitidos. É muito legal. Então ele pode ser baixado no truecrypt.org. Ok? Nesse site aí, inclusive, tem idioma em português. Outra ferramenta bem interessante são as ferramentas de descarte de dados, né? São ferramentas criadas para dificultar a recuperação de arquivos excluídos de armazenamento magnético. Quando o usuário exclui um arquivo, seu sistema operacional apenas remove os índices que informam que naquela área havia um arquivo.
os bytes do arquivo continuam no mesmo lugar e pode ser recuperado com software especializado, mesmo que essa região tenha sido sobrescrita e contenha um novo arquivo. Então, o que é a ideia? Quando você apaga um arquivo, ele vai para a lixeira, né? Já sabe. Na lixeira a gente exclui ele. Só que você excluiu só ele do sistema operacional, mas ele continua lá no HD. Tem como você recuperar. Então, você usando um descarte seguro de dados, quer dizer que ele exclui definitivamente, né? Ela não é uma técnica 100% eficiente, pois o disco rígido tem capacidade de retenção de informação muito grande, permitindo ao atacante obstinado ou a serviços de inteligência nacionais recuperar parcial ou totalmente o conteúdo de um HD, somente utilizando os métodos de encriptação prévia do disco rígido, né, de Gausses, a destruição física da mídia. Nessa ordem pode garantir que o dado possa ser recuperado. Um exemplo de descarte de dados é o Erase, né, uma ferramenta que você pode estar fazendo descarte mesmo, apagando definitivamente do HD, sendo que não é 100% seguro, tá? O site é erase.raid.ie. E a gente também tem que ver, pessoal, os antivírus, né, que é tão importante a gente sempre estar protegido, né, o nosso computador contra os antivírus. Então, são softwares especializados na prevenção, detecção e remoção de vírus do computador. Alguns vírus modernos incluem sua rotina, varredura e detecção de cavalo de Troia, né, que é um tipo de vírus, um tipo de ameaça que pode também estar pegando no nosso computador. Então, são os worms e spywares, além de vírus de computador. Isso pode ser classificado em antivírus pessoais, que são instalados no computador pessoal, e é o que interessa para a gente também, e os corporativos, que a nível de rede de computadores, ele pode ser instalado em rede de computadores, né? Pagos ou gratuitos. Aqui tem um antivírus muito bom que eu estou recomendando para vocês, que é o Avast. Que ele é um antivírus gratuito, pode ser instalado no seu computador e ele pega qualquer tipo de vírus que está tentando invadir. Quando um software ou um vírus está querendo invadir seu computador, ele já avisa e pede para você excluir. Então é muito bom se você tiver a oportunidade de estar baixando, instalando no seu computador. Ele é gratuito, tá, gente? É bem legal o Avast, é um dos melhores que tem no mercado, por ser uma ferramenta rápida, boa e gratuita, tá? E para a gente finalizar o nosso assunto em relação à rede de computadores, a parte de política de segurança, a gente tem um firewall, que tanto pode ser um hardware como pode ser um software, que vai proteger a sua rede, vai barrar, né, vai criar uma barreira para que nada invada o seu computador, a sua rede. Então, são dispositivos com finalidade de aplicar políticas de segurança ao tráfego de dados entre o computador, uma rede ou entre redes de computadores, bloqueando qualquer tipo de transmissão não autorizada de informações. Além disso, também protege contra invasões e ataques de malwares, monitorando as portas do protocolo TCP/IP, tá ok, pessoal? Então é muito importante a questão do papel do firewall, tá? É um exemplo bem simples, que o próprio Windows, o próprio Linux, ele já vem com seus firewall, tá? Que foi instalado. Então o Commodore Fire é uma ferramenta gratuita, ele é criado pela empresa Commodore Security Solution, com suporte ao idioma português, e disponibiliza essa ferramenta aqui no personalfirewall.commodore.com, tá ok, pessoal? Então a gente finaliza agora a nossa parte 1 da nossa semana 8, tá, pessoal? Eu quero que vocês estudem. Esse assunto não vai ter revisão, porque a gente já está preparando ele no nosso próximo sábado, a nossa prova. Então, dê uma revisada na aula 4, na semana 4, semana 5, semana 6, semana 7. E estudem bastante essa semana 8, que também é assunto da nossa prova. Tem a nossa videoaula de revisão, assista essa videoaula e se preparem, tá? Boa sorte a todos e tenham bons estudos.